Bom, eu tava aqui pensando em que tema que eu poderia colocar para um início de canal. Aí eu pensei, e se eu comentasse sobre o final de Boku no Hero? Boku no Hero foi uma obra criada por Kohei Horikoshi em 2015. E sério, virou um dos meus animes, se não o meu anime favorito de todos. Porque a temática de herói que Boku no Hero apresenta sempre me pega, porque eu sou muito fã de heróis desde a minha infância. Sempre sendo fã de heróis como Homem-Aranha, Superman e por aí vai, sabe? Então, ver um anime com essa temática de heróis é algo que eu curti bastante e algo que realmente me pegou bastante nesse aspecto. Eu comecei a acompanhar o anime lá pra aquela época de 2020, onde ele tava na 4ª temporada e tinha acabado de lançar a dublagem. Depois de finalizar o anime inteiro, eu comecei a acompanhar o mangá. E eu cheguei bem naquela parte onde tava acabando o arco do Deku Dark. E fiquei acompanhando cada coisa que saía do mangá. Eu acompanhei a morte e a ressuscitação do Bakugou, a Toga morrendo, o Dabi sendo derrotado e por aí vai. Eu acompanhei ela até o final e sinceramente eu não me arrependo de nada, porque Boku no Hero é o meu anime favorito e sério, ter acompanhado esses momentos do início do anime até o final, sinceramente eu amei bastante. Porém, veio um monte de gente na internet espalhando coisas sobre o final de Boku no Hero, espalhando coisas que eram para ser interpretadas como piada, só que estavam sendo levadas muito a sério pelo público e pelos fãs em geral que não sabiam muita coisa sobre o final de Boku no Hero. E aí começaram a falar que o final era um lixo, que era um dos piores finais da Shonen Jump. E aí, agora eu tô aqui pra espalhar aqui a minha opinião e tentar mudar a sua, talvez. Bom, eu vou dividir aqui em alguns tópicos e vou falar aqui sobre. O primeiro tópico que muita gente aponta pra o pessoal dizer que o final foi um final ruim é o Deku ter perdido os poderes no final do mangá. Que, na minha opinião, isso foi algo muito bom porque atribuiu muito da ideia que a gente via no começo do mangá, que é a ideia de que você pode ser um herói mesmo sem você ter poderes. E isso não foi só nos mostrado no começo do mangá, como também no arco do Festival de Heróis, onde o Deku, lá no começo, ele se destacou não porque ele usou os poderes dele para vencer a corrida de obstáculos, mas sim porque ele usou a estratégia, utilizando de uma parte de um robô destruído pelo Todoroki e de algumas minas terrestres que ele achava no chão. Mostrando que o motivo dele ter ganhado a corrida não foi porque ele usou o poder dele, mas sim porque ele pensou e conseguiu agir com as coisas que ele tinha naquele momento. E o Deku nunca foi alguém que dependia dos poderes dele para ajudar as outras pessoas. Pelo contrário, ele sempre se sacrificou para conseguir salvar os outros. E é isso que ele abandonar o poder dele representa, o auto-sacrifício dele para conseguir salvar aqueles que ele ama. E é isso que define um herói de verdade, o seu auto-sacrifício para salvar as outras pessoas. E é isso que eu gosto bastante nessa ideia do Deku perder os poderes, porque mostra muito o auto-sacrifício que ele tem para salvar os outros. Agora, sobre a ideia do Deku professor, na minha opinião, foi uma ideia muito boa que o Kohei Horikoshi colocou pro personagem, pois agora, como professor, ele vai estar ajudando muito mais essas pessoas que realmente precisam de ajuda, alunos que estão perdidos e que não conseguem achar alguém para conseguir mover elas para um futuro bom. E o Midori, como professor, agora ele vai ser essa pessoa que vai guiar elas para um futuro bom e que realmente elas consigam se tornar boas pessoas. Tanto que no Japão, a carreira de professor é uma das mais respeitadas de todas, porque a carreira de professor é o que mais se aproxima de alguma coisa envolvendo herói, porque ele vai estar sendo responsável pelo futuro de várias crianças e adolescentes. E agora, o Midoriya, ele vai ser quem vai inspirar essas pessoas para um futuro. E uma ideia que eu também gostei bastante foi a ideia do Deku se afastar dos amigos dele agora na vida adulta. Porque uma coisa realista é que todos nós vamos se afastar dos nossos amigos de infância na vida adulta, já que
essa correria que vai ter das responsabilidades é algo que realmente vai fazer com que a gente não consiga se comunicar por muito tempo. E muita gente reclamou sobre isso, falando que o Deku tá solitário, mas infelizmente é algo que é muito realista de se acontecer na vida real, e é algo que o Kohei Horikoshi retratou muito bem. O Deku ele já falou abertamente que ele gosta muito da carreira de professor, dizendo que mesmo que ele ganhasse os poderes de volta, ele não iria abandonar essa carreira. Porém, ele ainda sente que quer conversar com os amigos, e os amigos dele também acham isso, e decidiram fazer uma surpresa pra ele, entregando pra ele o traje tecnológico. E o traje tecnológico é uma coisa que eu gosto bastante, pois é a representação de toda a bondade do Deku e tudo que ele fez para os alunos da turma 1A, representados em forma de um uniforme, já que o Deku, ele sempre ajudou essas pessoas durante o anime inteiro, e agora essas pessoas voltaram e recompensaram a ajuda dele com esse traje para que ele consiga voltar a ser um herói. Desde o começo, o Deku ele inspirou cada uma dessas pessoas a fazer o certo, e agora tudo que ele havia feito de bom estava sendo retribuído para ele, com agora o traje tecnológico, e agora ele finalmente podendo voltar a cumprir o sonho que ele tinha de salvar as pessoas com um sorriso no rosto. E nas páginas extras que o Kohei Horikoshi lançou no final do mangá, o Deku agora ele estava sendo perguntado pro Bakugou se agora ele não poderia mais pensar nele mesmo só por uma vez, porque o Deku ele sempre pensou nas outras pessoas em primeiro lugar, porém ele nunca pensou nele em primeiro lugar. E agora, com essa pergunta do Bakugou, o Deku ele começa a refletir sobre isso e vê que realmente ele deveria dar um espaço e pensar mais sobre o que ele queria para ele no futuro. Assim, ele decide ficar com a Uraraka, porque ele diz que ele queria viver um futuro junto com ela. E sério, ver os dois ficando juntos depois de 10 longos anos de espera, finalmente foi algo que eu curti bastante. E sério, muita gente fala que não gosta muito do casal Deku e Uraraka, e realmente, o casal não é perfeito, mas eu gosto. É um casal que eu acho fofo, e apesar de não ser muito focado no anime, sinceramente é algo que eu achei bem bacana do Kohei Horikoshi finalmente fazer eles ficando juntos. E pra finalizar, temos o mangá especial de 10 anos de Boku no Hero, onde nos é mostrado a Eri mais velha, que agora ela virou líder de uma banda, algo que é muito legal, pois a primeira vez que a Eri sorriu foi vendo uma banda da UA. E além disso também a gente vê uma entrevistadora falando um pouco sobre o Deku e falando como ele subiu cada vez mais no ranking muito rápido e como ele se tornou um herói lendário, o herói da Máscara de Ferro, que é algo que realmente eu gostei pra caramba, porque o Deku, ele ainda não se tornou o herói número 1, mas ele mesmo assim ainda tem o reconhecimento das pessoas que ele foi quem salvou todas elas do Shigaraki. Ele foi o herói que, mesmo sem poderes, conseguiu agir. Ele é a pessoa que se sacrificou por todas elas para conseguir todo mundo ter um futuro. E é isso que eu gosto bastante desse final, que é o reconhecimento que o Deku teve e esse final que ele teve mesmo, de que mesmo sem poderes ele continuou agindo como herói. É simplesmente um final que é muito bom e muito condizente com o personagem, porque, sério, eu nunca vi o Deku agindo igual ao Might, tipo, haha, eu cheguei. Então meio que eu não via isso daí pro Deku. Eu sempre vi um final onde não era o Deku só um Ctrl-C, Ctrl-V do All Might. E sério, ver esse final onde temos o Deku realmente sendo um herói e sendo reconhecido pelas pessoas, realmente foi um final muito bom, porque não é o final perfeito pra Boku no Hero, mas foi um dos melhores finais que a gente poderia ter tido pra obra. E uma coisa que eu fico feliz é saber que tem várias pessoas que começaram a ver esse final com outros olhos, falando que realmente o final não era tão ruim assim, e falando até que o final era muito bom. Então, eu fico feliz que, com o tempo, muita gente começou a gostar do final de Boku no Hero. Porque, realmente, o final não é um final ruim.
ele tem seus defeitos, mas é um final que realmente é muito bom. E bem, esse é o final do vídeo. Eu queria muito fazer esse vídeo porque eu queria muito expor minha opinião aqui sobre o final de Boku no Hero e talvez mudar um pouco a sua opinião sobre o que você achou do final de Boku no Hero. Mas, se você gostou do final ou não gostou, escreve aí nos comentários e espero que vocês tenham gostado.